Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Amém. Temos que mantê-los vivos por hora. Vamos, escriba. Até tu precisas comer. Isso é pra ti, Teófilo. João, estou até com medo de chamá-lo pelo teu nome. Jesus nos salvou e trouxe a ti, seu último apóstolo, aqui neste buraco. Por quê? Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Desperta a Visão, e hoje nós estamos vivendo mais uma oportunidade de uma vida de um propósito com Deus, sempre para permanecermos na fé, renovar a fé e avivar a fé, né? E por isso nós temos que ter sempre em mãos, ter um propósito firme com Deus, pois assim fala no livro de Isaías: Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo o propósito é firme, porque ele confia em ti. Ok, pessoal? Então, o que quer dizer Isaías 26, 3, né? É muito importante, né? Se confiarmos em Deus, né, acreditamos que o nosso trabalho está nas mãos dele e que no fim, compartilhamento, a sua presença vitoriosa e gloriosa. Significa que as nossas vidas não são vividas em vão. Entendeu, pessoal? Então, é importante ter um propósito com Deus, entendeu? Há um exemplo aqui, né? O que é propósito, né? Por exemplo, o que é um propósito de oração? Vou te explicar aqui para você entender, para alargar a tua visão e cada vez mais te dar vida através da palavra de Deus. E o que você fazer, você tem que entender, tá? Vou te explicar aqui. Bom, vamos supor, você vai fazer um propósito de oração com Deus, ok? Tá? Então você fale com o coração, ok, pessoal? Fale com o coração e compartilhe suas esperanças, né, e desejos, bem como suas preocupações e problemas. Você pode pedir de ajuda, orientação, perdão ou cura. Confie a Ele tudo o que está, tá, em sua mente, reconhecendo que a sabedoria e o tempo dele são maiores do que os seus. Você pode perguntar o que ele quer que você faça. Entendeu, pessoal? Então é isso. Compartilhar a minha esperança, o que é que eu quero de Deus, o que é que eu desejo, né? Preocupações, momentos, né, que eu estou passando, meus problemas, né? E você vai pedindo ajuda a Deus, entendeu? É Ele que nesse momento vai te orientar, entendeu? Pede perdão, pede cura se estiver pedindo, ok? Então hoje, pessoal, estamos aí nesse firme propósito dessa leitura das cartas, né? Escrevesse as cartas e enviasse às igrejas sobre o relatório de Deus. O que Deus estava vendo? Se Deus estava querendo orientar, se Deus estava confirmando que era uma igreja que estava indo bem, se Deus queria chamar a atenção dizendo que aquela igreja, olha, porque Deus sempre falava, tenho contra ti, né, que deixasse o amor, tenho contra ti que foram rebeldes, tenho contra ti que a sua igreja está morna, tenho contra ti, enfim, o próprio Senhor Jesus dizia que tem contra ti. Então, vocês viram na primeira carta de Éfeso, né,
que Deus falou, que o Senhor falou, que o Senhor mandou o apóstolo João escrever sobre a igreja de Éfeso. E agora ele vai falar sobre a igreja de Esmirna. É bom que você sabe que a palavra Esmirna significa mirra, entendeu? É como se fosse um perfume, entendeu? Então você vê, a cidade de Esmirna era a cidade mais perseguida, né? Os próprios servos do Senhor eram jogados à morte nesse caso, né? E as perseguições, você vai ver que vai falar ali, vão sofrer perseguição 10 dias, quer dizer, uma perseguição até temporária, mas que eles iam sofrer, entendeu? Então você vê uma carta que o Senhor escreveu há mais de 2000 anos, que se encaixa perfeitamente para que Deus fale com a gente hoje, para que Deus aviva a nossa fé e edifica a nossa fé nesse sentido, né? Porque é a fé que vai nos salvar. E a única coisa que agrada a Deus é fé, ok? Vamos aqui iniciar a leitura e a explicação em detalhe sobre essa carta enviada à igreja de Esmirna, uma carta muito pequena, mas que nos fala algo muito forte, ok? Vou pegar aqui a Bíblia e vou fazer a leitura e fazer a meditação junto com vocês, ok? Vamos lá? Bom, segunda carta à igreja em Esmirna, né, pessoal? Então, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, aqui é uma explicação de como era a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna era uma das mais prósperas da Ásia Menor, devido ao seu forte comércio, embora a igreja cristã dessa localidade fosse pobre materialmente, era rica em fé. Ser cristão naquela cidade era um grande desafio por causa da intensa perseguição. Inclusive, muitos foram mortos por confessarem a Jesus como Senhor e Salvador. Diante de tanto sofrimento, por causa da fé, Jesus os confortou, identificando-se como o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ou seja, o nosso Senhor venceu tudo, até mesmo a morte. Aqueles que forem fiéis até o fim dos seus dias receberão a coroa da vida e viverão ao seu lado eternamente. Isso falando sobre a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna era uma das mais prósperas da Ásia Menor, devido ao forte comércio, e tinha como um comércio forte o café. Então, o que acontece? Esse comércio fez com que essa cidade de Esmirna fosse procurada, e tinha muitos cristãos também que moravam lá. Então, muita gente ia morar em Esmirna, que é isso. Essa era uma cidade muito importante da Ásia Menor. E aí o Senhor Jesus vai, e no capítulo 2, no versículo 9, ele começa a falar. Ele diz assim, ó: conheço as tuas obras. Olha que bacana. Jesus está falando. Conheço vocês. Sei o que vocês estão fazendo. Olha aqui como começa, ó. Conheço as tuas obras e tribulação. Ou seja, a cidade de Esmirna, o povo de Esmirna, os servos do Senhor de Esmirna, eles tinham obra, mas passavam essa tribulação, passava essa perseguição, tinha a morte dos cristãos. Mas é muito importante sabermos porque eles ficavam firmes na fé. Na verdade, o Senhor Jesus não tem nada contra aqueles Esmirna. Pelo contrário, o que ele está fazendo relatório é confortando o povo que está na fé, entendeu? Que não se cansa, tão firme. Então aqui Jesus fala, né? Conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Rico por quê? Porque tão firme na fé, tão confiante, entendeu? Amanhã vai ter o quê? A salvação eterna, que vai falar aqui, livro de Esmirna. Conheço as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem dos deuses e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então vamos aqui explicar através da Bíblia de estudo, sim, entendeu? Que fala o quê? Obras, tribulação e pobreza. A igreja de Esmirna
não apresentava tantas obras como as igrejas de Éfeso, tá? No entanto, havia qualidade no serviço para Deus. Tá vendo só? Havia qualidade, a pessoa era da fé, a pessoa era firme, estava sofrendo, mas não negava Jesus, o povo de Esmirna. Éfeso caracterizava quantidade, tá vendo? E Esmirna, qualidade. Viu como é que é importante ter uma fé pura, uma fé genuína, uma fé, aquela fé não falsa, não é você estar dentro da igreja orando, mas ali, ó, aos pés do Senhor, ali, ó, botando toda a força mesmo com a alma, com o coração. Esse é o momento, só o coração sim, né, para falar com Deus, com aquele teu amor, com aquela tua fé, com aquela tua perseverança, na confiança que Deus vai te dar uma resposta. Então tá aqui, ó. Esta igreja estava sendo triturada pela perseguição, e isso fazia o seu caráter e a sua fidelidade ao Senhor Jesus se destacarem. Ela suportou as duras provas a que foi submetida, porque amava o Salvador acima de tudo. Por isso foi uma das igrejas que não foram repreendidas por ele. Os cristãos de Esmirna representam os verdadeiros convertidos que, ao longo dos séculos, foram presos e torturados, perseguidos e massacrados por assumir a fé em Jesus. As perseguições contra a igreja do nosso Senhor existiram no passado, existem hoje e existirão no futuro, até que seja arrebatado ao céu para encontrar-se com o noivo. Viu? A suma importância. Então, tudo que acontece aqui com a gente, um dia a gente vai ter o galardão, né? Que é uma palavra assim, é um mistério, praticamente, sabe? A explicação básica, às vezes, que tem, que é estar na presença do Senhor, que, na verdade, o céu é para isso, para a gente estar na presença do Senhor, viver eternamente, né? Por isso que Deus fala, vou enxugar os seus olhos, todas as lágrimas, então todo sofrimento nosso vai ser retirado, né? Vai ficar num paraíso por amor. Então, tudo que a gente está sofrendo aqui hoje, é esse amadurecimento para a gente crescer na fé e crescer e ser salvo e viver eternamente. Então vamos aqui agora para o capítulo 2 do versículo 9, 10. Nada tema das coisas que há de padecer, entendeu? Então Deus conforta a gente, né? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então ele aqui está nos ensinando, vamos, permaneça firme, tá? O próprio Senhor Deus, Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, permaneça firme e tal. Então você vê, né? É como essa passagem, né? Ele levou o apóstolo João para um lugar de escravo, uma aglomeração enorme de pessoas cativas, passando necessidade, passando privação, trabalhos forçados que levava muito até a morte, de ver assim, um sol de 50 graus, as pessoas estavam ali quebrando pedra, naquela época era só para isso, era um sofrimento. Então, a igreja, isso a levar o pessoal cristão que professava fé, entendeu? Prendiam, batiam, deixavam sem comer, deixavam muito sem água, o trabalho forçado. Por isso que você vê na passagem, na pequena passagem ali, né, que até o servo do João ali, o auxiliar, está perguntando, pô, João, Deus te trouxe aqui para sofrer aqui, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E o apóstolo João foi o último mesmo a morrer, porque ele era muito jovem, era o mais jovem entre os 12, depois 11 que ficaram, né? Porque Judas o traiu e Judas perdeu a salvação, né? Viu tudo com Jesus, perdeu a salvação. Mas todos os apóstolos ficaram firmes ali com Jesus. Todos eles, os 11 em questão, foram salvos. E João era um apóstolo mais novo. Diz a Bíblia aqui que até Jesus o amava muito, né? E também, pelo que saiba aqui nos evangelhos, né, escrito aqui, João foi o que encostou a cabeça no peito de Jesus, né? Porque João era muito jovem e tal. Jesus devia amar muito, amava todos, né? Mas tinha uma particularidade entre os 3 discípulos ali mais chegados. Tinha os mais chegados de Jesus. Isso aqui é importante. E João era um deles. E João viu tudo, João acompanhou e tal.
por isso que é o João que escreve, na verdade, o livro de Apocalipse, né? Foi revelado a João, o último apóstolo vivo de Jesus. Você vê a importância. Então, vamos aqui agora explicar aqui, ó, quando ele diz no capítulo 2, do versículo 10, não temas, né? O Senhor Jesus jamais prometeu facilidade para aquele que se dispõe a segui-lo, entendeu? Pelo contrário, ele não só falou dos sofrimentos pelos quais os cristãos de Esmirna passariam, quando também os especificou, tá vendo? Ele especificou. O Senhor deixou claro que quem está por trás das perseguições é o próprio diabo, entendeu? Então é assim, o diabo é adversário, ele vai estar sempre tentando, entendeu? Sempre tentando. Cujo objetivo é fazer com que as pessoas desanimem e abandonem a fé, entendeu? Abandonem a fé. Os 10 dias de tribulação aqui mencionados representam um período de grandes provações, quando muitos cristãos de Esmirna seriam perseguidos e até mortos. Também se pode ler em 2 Timóteo 3:12. Agora, que é importante, ele fala, quem tem ouvido ouça que o Espírito das igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso aqui é tudo. Então, a gente vai morrer ali o corpo, mas a alma vai viver eternamente, que é isso que somos. Somos uma alma. E quem ficar firme é individual a salvação, né, e vai viver. Então vamos ver aqui, ó, quando o Senhor Jesus fala, vamos ver essa explicação, ser fiel até a morte. Ao que tudo indica, Policarpo era o bispo da igreja de Esmirna naquela época. Segundo relatos antigos, ele foi torturado e levado a julgamento. Foi-lhe ordenado negar sua fé em Jesus e blasfemar contra o seu santo nome. Porém, Policarpo, com muita firmeza, teria respondido: há 86 anos sirvo a Jesus. Olha, vendo que bacana? E ele nunca me fez mal algum. Então, como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Vendo? Isso foi a resposta para Policarpo. Então, ele assumiu a fé, e por assumir a fé, vamos ver o que aconteceu. Diante dessa declaração corajosa, eles o queimaram vivo. Ó, como morreu ele. Alguns falsos judeus, que, segundo as palavras do Senhor, pertenciam à sinagoga de Satanás, teriam participado da sua morte, assim como Policarpo. Assim como Policarpo, muitos cristãos da igreja primitiva foram queimados vivos, lançados às feras famintas, para serem estraçalhados. No entanto, em nenhum momento negaram sua fé ou blasfemaram contra Deus. Pelo contrário, enquanto os romanos gritavam com euforia ante a tão macabro espetáculo, os salvos, em meio à intensa dor, cantavam louvores ao Criador. Viu? Que exemplo bacana mesmo, sabendo que iam ser queimados vivos, permaneceram na fé, ficaram firmes na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, todas as perseguições momentâneas ou em tempos, elas vão se levantar contra, né? Por isso que a gente tem que sempre dobrar o joelho, pedir ao Senhor para nos fortalecer e nos dar sabedoria naqueles momentos que serão muito difíceis, né? Serão muito difíceis. Mas o tentador vai vir para a gente desistir, para a gente esmorecer, para a gente ficar amuado, para a gente ficar desanimado, para a gente ficar de escanteio, até a ponto de largar tudo e falar, não aguento. Mas é isso aí. Ele fala o quê? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos aqui a uma passagem bíblica aqui, muito forte, que nos serve de conforto e avivamento para a fé. Vamos meditar, né? Aqui em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3 a 5 em diante, que fala sobre frutos da justificação pela fé. Entendeu? Então, você vê que o povo da cidade de Esmirna, menos perseguido, menos seus amigos e familiares lá, também da fé, sendo maltratados, perseguidos e até a morte. Vamos ver também o que fala aqui. Então, Romanos 5, vamos ler do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então está aí, ó, a esperança na glória de Deus e na glória eterna. Pessoal, ontem lemos e meditamos, né, sobre o livro da carta que o Senhor escreveu, mandou o próprio apóstolo João e mandou enviar à igreja em Éfeso. Ali sim Deus tinha conta a igreja em Éfeso, mas quanto à igreja de Esmirna, não tinha nada, o Senhor não tinha nada, ela não era reprovada, ela só estava passando uma tribulação, mas permaneceu na fé. E o Senhor aconselhou ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Né? Ela é pequena porque é uma igreja que sofria, mas tinha obra, e a obra dela era de qualidade. Qual é a qualidade? Fé. Obrigado a todos, ficaram até o final aí, pessoal. E se inscreva aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos viver pela fé e vamos viver em propósito, né? Porque Deus é com aquele cujo propósito é firme. Amanhã tem mais uma carta à igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.